E aí, galera, beleza? Quem tá falando aqui é Leonardo Gabriel, sou professor de informática para concursos. E aqui na videoaula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre internet e intranet e sobre as 4 camadas do protocolo TCP/IP, tá? É um assunto bastante difícil, bastante complexo, muita gente erra. Então, pessoal, presta muita atenção aqui nas explicações que a gente vai dar sobre isso, tá? Pega caderno, pega caneta e anota o que está aí na tela, ó. Camadas TCP/IP. O protocolo padrão da internet, TCP/IP, é muito grande e foi dividido em 4 camadas ou níveis, que você anota aí. A número 4 é a aplicação, a número 3 é a transporte, a número 2 a rede, que também podemos chamar de internet, e a número 1 aí é a física, que também podemos chamar de interface de rede. Beleza, galerinha? Beleza. Olha só, antes da gente entrar no assunto, eu quero falar aqui de uma coisa que não tem nada a ver com informática, mas que vai ajudar você a entender melhor. Que é você ir em Brasília e falar com algum político aí. Falar com algum político, trocar uma ideia com o presidente da República, né? O presidente, tipo esse homem aí, né? Michel Temer. Eu sei que você, a maioria não gosta dele, eu também não simpatizo nada, mas vamos lá em Brasília, lá no Palácio do Planalto, trocar uma ideia com o tio Temer. Aí fica o seguinte. Claro que a gente não consegue falar com ele de primeira, né? A gente vai tentar falar com o Temer? Não, o Temer é uma pessoa muito distante da gente, tá? Uma pessoa muito distante, não é fácil falar com ele. Aí como é que rola aqui? Rola que você chega lá no Palácio do Planalto, a primeira pessoa com quem você vai falar é a secretária. Aí a secretária vai te enrolar lá e vai te mandar para um assessor. Aí o assessor te enrola e te manda lá para a faxineira. Aí ela te enrola um pouco mais e te manda falar com o motorista. Eles te mandam falar com várias e várias pessoas para você conseguir falar com o Temer, tá? E no computador, pessoal, é a mesma coisa. No computador é a mesma coisa. Quando você quer mandar uma mensagem para um amigo seu pelo WhatsApp, ou por e-mail, você não fala com ele direto. Você não fala com ele direto. Você passa por todas essas 4 camadas aí. Você passa por essas 4 etapas. Você entenda a camada como sendo uma etapa que você está mandando a mensagem para um amigo seu, uma foto que você está mandando para o Instagram, ela passa por essas 4 camadas. Você está vendo esse vídeo no YouTube, provavelmente. Esse vídeo que você está vendo no YouTube, eu mandei do meu computador para a internet e esse vídeo passou por essas 4 camadas. E cada camada tem uma função que a gente tem que saber lá para a prova. E cada camada tem vários protocolos que a gente estudou anteriormente. Então, lá para a prova de vocês, o que vocês têm que saber? A finalidade de cada camada, só que a finalidade cai muito pouquinho. O que cada camada faz? Cai bem pouco, mas cai. E o que cai com muita frequência, galerinha, com muita frequência, são os protocolos, tá? São os protocolos. Então, galerinha, é o seguinte, um mnemônico aí para você memorizar as 4 camadas do protocolo TCP/IP é assim, as tias receberam férias. As tias receberam férias, deixa eu selecionar aqui a cor vermelha. As tias receberam férias, né? Férias. Se você lembrar desse mnemônico, você não erra nada, tá? Então é o seguinte, galerinha. Agora vamos entrar na matéria de verdade. Qual é o principal protocolo de comunicação da internet? Qual é o principal protocolo? TCP/IP. Lembre daquilo que eu falei nas aulas passadas. Todos os computadores conversam uns com os outros. O meu computador conversa com o de vocês, que o seu computador conversa com o computador ao lado, conversa com o WhatsApp. Eles têm uma maneira de se comunicar. E para eles se comunicarem, eles precisam de um idioma de comunicação. E qual é o nome desse idioma de comunicação? Protocolo. E esse protocolo tem um nome? Tem. O nome desse protocolo, TCP/IP. Então, TCP/IP é o idioma, é a linguagem de comunicação dos computadores. E eu não diria apenas computadores, né? Não é restrito a computadores. Seu celular, videogame,
que acessa a internet, né? Já tem, pessoal, relógio que acessa a internet, tem óculos que acessa a internet, tem a Smart TV, né? Smart TV é a televisão que acessa a internet. Já criaram a geladeira que acessa a internet. Já criaram até fogão que acessa a internet. E, pasmem, já criaram até banheira de hidromassagem que acessa a internet também. Então, todos esses aparelhos que eu falei que acessam a internet, eles possuem o protocolo TCP/IP. O protocolo TCP/IP é uma linguagem que as máquinas usam para comunicar umas com as outras na internet, tá? Então, beleza. Bom, aí fica assim. O TCP/IP é imenso, é grande demais, ele é igual ao Brasil, né? O TCP/IP é igual ao Brasil, ele é muito grande. E ele foi dividido em 4 níveis, né? 4 camadas, que é aplicação, transporte, rede, física. A mensagem que você manda para o seu amigo, seja por e-mail, seja por WhatsApp, ela segue essas camadas, tá? Toda mensagem que a gente manda na internet segue essas camadas. Mandei um e-mail, né? Mandei um e-mail do Gmail, sei lá, do Gmail. Aí o e-mail vem para cá, para a camada de aplicação. Aí a aplicação manda o e-mail para a camada de transporte. Camada de transporte manda o e-mail para a camada de rede. E a camada de rede manda o e-mail para a camada física, para assim poder chegar lá no e-mail do seu amigo. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp, mesma coisa. Mensagem no WhatsApp vai primeiro para a camada de aplicação, depois vai para a camada de transporte, depois vai para a camada de rede e, por último, vai para a camada física. Isso na hora de enviar, tá? Na hora de receber é o contrário. Na hora de receber é o contrário. Na hora de receber vai a física, depois a rede, depois a transporte, por último a aplicação, tá? Então tá bom. Então vou colocar aqui um esqueminha para vocês anotarem, que fica da seguinte forma. Tá aí esse esquema. O João tá mandando um e-mail para Maria, tá? Aí como é que vai ficar? Quando o João manda o e-mail, pessoal, esse e-mail ele passa por 4 etapas, que são aquelas 4 camadas, né? Aqui no envio, quando o João manda o e-mail passa primeiro pela aplicação, aí a aplicação manda o e-mail para a camada de transporte manda o e-mail para a camada de rede, e a camada de rede manda o e-mail para a camada física. Beleza? Beleza. Maria vai receber o e-mail. O recebimento do e-mail é na ordem inversa, é na ordem contrária. Para Maria receber o e-mail entra na camada física, aí a camada física manda para a camada de rede manda para a camada de transporte, e a camada de transporte manda para a camada de aplicação, e aí a Maria vê o e-mail lá na tela. Para nós, usuários comuns, a gente não vê isso. Isso é oculto, né? Mas acredite, é assim que o computador funciona, é assim que a internet funciona, e eles cobram isso lá na prova. Quais são as 4 camadas aí do protocolo TCP/IP? Ok? Ok. Agora eu quero que vocês anotem esse slide aqui, que isso aqui é muito importante, tá? Tá aí documentado para você escrever com calma, tranquilo. Quando enviamos qualquer informação para a internet, música, vídeo, e-mail, documento, planilha, a um amigo, essa informação não vai direto para esse amigo, não vai. A informação de forma oculta para o usuário, ao ser enviada no nosso computador ou celular, vai passando camada por camada. Quais são as camadas? Quais são as camadas? Não é para ler, não. É para lembrar da frasezinha. Qual é a frasezinha? As tias receberam férias. Aí como é que segue no envio? Aplicação, transporte, rede e física. Ok? Ok. Bom, aí vem lá, no recebimento. No recebimento da informação ocorre o caminho inverso. Ou seja, a informação vai subindo de camada por camada. Aí vai lá, né? Na hora de receber, é o contrário. Vai primeiro para a física, depois para a camada de rede, depois para a camada de transporte e depois para a camada de aplicação. Beleza, galerinha? Beleza. Passei aí o exemplo do e-mail, né? Tranquilo. E agora eu quero resolver aqui com vocês um exercício simples, tranquilo, para todo mundo
acertar e se sentir à vontade com a matéria. Primeira questão é o seguinte: a internet é uma rede de dimensão global que conecta outras redes e sobre ela é correto afirmar que. Então, galerinha, aqui na nossa primeira questão, ele está perguntando qual é a opção correta. Vamos marcar lá no gabarito a correta. Letra A. A internet trabalha principalmente com os protocolos TCP/IP e suas diversas camadas e protocolos dependentes. Olha só, ele está falando que a internet trabalha com os protocolos TCP/IP e ele tem camadas e protocolos dependentes. Tá boa, né? Tá boa. Guarda a letra A na manga. Tá? Vamos ver a próxima. Letra B de bola. A internet é uma rede privada? Não, não, não. Ela não é privada. Ela é pública, né? Ela é pública. Todos podemos usar a internet. Letra C. A internet é a rede local de computadores? Não, não é local. Rede local, pessoal, é restrita a um lugar, como, por exemplo, a rede da sua casa, que você tem seu computador, tem seu celular, tem sua televisão Smart TV, tem seu videogame, que você acessa a internet. Essa rede pequena, a da nossa casa, a gente chama de rede local. Rede local é uma rede pequenininha, tá bom? Tá bom. Que geralmente a gente chama de LAN, tá? Geralmente a gente chama de LAN. Então, LAN, aí anota aí, é uma rede local, pequena, tá? Ok. Letra D de dado. A internet não permite que possamos nos conectar com pessoas pelo mundo. Nossa, velho, nunca vi uma coisa tão mais simples de ser cobrada em prova, né? Errado, né, galerinha? Errado. Tá dizendo aqui que não permite que as pessoas se conectem. Errado. As pessoas aí usam Facebook, Instagram, e-mail, WhatsApp para se conectar umas às outras. Inclusive, esse é o grande mal do século, né? As pessoas... você está lá em casa, com 10 pessoas dentro de casa, ninguém conversa com ninguém. É todo mundo conversando só pelo celular, né? Então, vamos lá. E a letra E, a internet nos oferece total segurança nas informações que compartilhamos através dela. Errado, né, galerinha? Errado. Não existe total segurança. Não existe. Você pode usar o melhor antivírus do mundo, que você não está totalmente seguro. Até o governo dos Estados Unidos, que é o máximo em tecnologia, invadido. Imagina nós, né? Que a gente às vezes nem usa antivírus. Então, não existe total segurança na internet, tá? Não existe. Gabarito correto aqui, galerinha, letra A. Letra A. Beleza, galera? Beleza. Então, pessoal, é o seguinte. Eu gostaria que vocês anotassem essa tabelinha no caderno, que diz os protocolos de cada camada. Cara, tem muita questão que pergunta isso. Muita questão. Quais são os protocolos da camada de aplicação? Quais os protocolos da camada de transporte, quais os protocolos da camada de rede, e quais os protocolos da camada física. Então, na aplicação aí você tem HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP, FTP, DNS, Telnet, SSH, DHCP. Na camada de transporte, só dois, que é o TCP e o UDP, que a gente viu na aula passada, né? TCP e UDP, camada de transporte. Havíamos falado isso. Na camada de rede, a gente tem o protocolo IP, aí o IP tem a versão IPv4, IPv6, também tínhamos falado isso em aulas passadas. E na camada física, galerinha, a gente tem aí o protocolo Bluetooth, Bluetooth que é para você comunicar um aparelho com o outro ali pertinho do outro, né? Pertinho do outro. E o protocolo do Bluetooth é o IEEE 802.15, tá bom? Tá bom? Na camada física a gente tem o Wi-Fi, que tem aí na sua casa, que tem aqui na minha casa, que a gente acessa a internet sem fio, com um alcance um pouco maior que o Bluetooth. O Bluetooth é um alcance desse tamanhozinho, e o Wi-Fi é um alcance um pouco maior, tá? E o protocolo do Wi-Fi aí é o 802.11. E na camada física a gente também tem o Ethernet. O Ethernet é quando você usa isso aqui, ó, pessoal, quando você usa cabos. Tá? Cabos. Aqui na minha casa, a gente usa o cabo amarelo. Na casa de vocês, talvez seja amarelo, talvez seja azul, talvez seja cinza. Tem várias cores de cabo aí. Quando a gente utiliza cabos, nós estamos utilizando a tecnologia Ethernet. Então, Ethernet é acessar uma rede usando cabo, usando fio.
E o protocolo aí da Ethernet é o protocolo IEEE 802.3, tá? Galera, isso cai demais, demais, demais em prova. Os protocolos de cada camada. Anota isso aí, estuda isso aí, tá? Porque isso aí é importante. Tá ok, galerinha? Tá ok. Bom, pessoal, é o seguinte, tem aqui a descrição de cada camada, tá? Anota aí, faz uma outra tabelinha, anota aí, pausa o vídeo e anota. A camada de aplicação, que é a camada de mais alto nível. Alto nível, o que que significa alto nível na informática? É a linguagem do usuário. É a linguagem do usuário. Lá na tela do computador aparece lá, um xão, fechar. O usuário sabe que se clicar lá, ele fecha a janela. Lá na tela aparece assim, salvar. O usuário sabe que se ele clicar lá, ele vai salvar o documento dele. Então, alto nível significa nossa linguagem, linguagem do usuário, uma linguagem que qualquer pessoa leiga entende, ok? Ok. E a camada de aplicação, que é a camada de mais alto nível, próxima da linguagem humana. Vocês anotem aí a descrição. Ela é a comunicação entre as aplicações cliente e servidor e apresenta ao usuário no browser, o navegador. Navegador aí, galerinha, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. Ou o cliente de e-mail, o Outlook. O Outlook é aí o programa que a gente utiliza para e-mail, né? Ou qualquer outro programa, o resultado final esperado. Anota aí, galerinha, que isso aí é importante. Eu gostaria que aqui na descrição a gente marcasse a palavra usuário, tá? Usuário. A aplicação é nossa brother. A aplicação é nossa brother, está sempre junto da gente. Então, de todas as 4 camadas, aplicação, transporte, rede física, aquela que está próxima do usuário, aquela que o usuário utiliza o tempo todo, é a camada de aplicação. A aplicação é aquela que está junto da gente, a nossa brother, nosso camarada, tá? Que a gente utiliza o tempo todo. Beleza. Aí vem aí a camada de transporte, que ela divide a informação em pacotes ou datagramas de forma confiável. E aqui, pessoal, na camada de transporte, eu quero marcar para vocês aqui a palavra confiável e também a palavra confiabilidade. Confiabilidade que deriva aí de confiável, né? O que isso significa, galerinha? Quando a gente estudou na aula passada os protocolos de transporte TCP e UDP, nós dissemos o seguinte, que TCP e UDP pegam um arquivo desse tamanho e dividem ele em vários pedacinhos, porque assim você tem um serviço muito mais rápido na internet, né? Você pode baixar os seus arquivos de maneira mais rápida e enviar também de maneira mais rápida, porque você não baixa um arquivo inteiro e você também não envia um arquivo inteiro. Esse arquivo ele é dividido em pedaços. E quem divide esse arquivo em pedaços é o TCP e o UDP. Aí a gente falou na aula passada que o TCP e o UDP eles têm essa semelhança de dividir um arquivo em pedaços. E a diferença, qual é a diferença? É que o TCP, lembra daquela brincadeira, o TCP, Total Controle de Pacotes? TCP é o cara, né? TCP é o cara. Ele garante a entrega da informação livre de erros. Só que ele é um pouco mais demoradinho porque ele segue uma sequência de etapas, né? Mas ele é o melhor, o TCP é o melhor. E o UDP, qual é a brincadeira que eu falei do UDP? Uma doideira de pacotes. Uma doideira de pacotes, UDP. Ele não dá nenhuma garantia que os dados vão chegar e podem ocorrer erros nessa entrega. Podem ter erros, tá? E aí você não sabe se quando você manda um e-mail, se o e-mail estiver utilizando o UDP, meu filho, você não sabe se a pessoa, se o seu amigo vai receber, porque o UDP não dá garantia nenhuma. Se você quer garantia, você tem o TCP. E o TCP e o UDP, esses dois, fazem parte da camada de transporte. TCP e UDP fazem parte da camada de transporte. Eles pegam uma informação grandona e dividem em pedacinhos. E esses pedacinhos, a gente disse na aula passada, que são chamados de quê? São chamados de pacotes, tá? Pacotes. Você pega uma informação desse tamanho, vai picando, vai picando, vai picando, e você chama ela de pacote. Mas a gente também pode chamar de datagrama, tá? A gente pode também chamar de datagrama.
Então, pacote e datagrama é a mesma coisa? É. Pacote e datagrama é a mesma coisa. Você pega um arquivo desse tamanho, divide ele em 10 pedaços. Esses 10 pedaços eu posso chamar de 10 datagramas ou 10 pacotes, tudo bem? Tá bom. E mais uma vez, toda vez que lá na prova ele utilizar a palavra confiabilidade ou confiável, e ele perguntar qual camada provê transporte confiável ou oferece confiabilidade, você responde o quê? Você responde transporte. Transporte. Beleza, galera? Beleza. Vamos lá para a camada de rede. A camada de rede, ela endereça e encaminha os pacotes que trafegam pela rede mundial de computadores. Bom, pessoal, aqui na camada de rede, a gente tem um protocolo IP. IP a gente falou em aulas passadas, né, que tem duas versões, o IPv4 e o IPv6. O IPv4 é pequeno e ele está sendo substituído pelo IPv6, que é infinitamente maior, tá? E o protocolo IP aqui na camada de rede, ele endereça e encaminha pacotes que trafegam pela rede mundial de computadores. Então, toda vez que lá na prova perguntar quem é que faz o endereçamento de pacotes, camada de rede. Quem é que faz o endereçamento de datagramas? Mesma coisa, camada de rede. Endereçar, galera, endereçar fica o seguinte. Eu estou mandando um e-mail para você, tá? E aí você tem um e-mail do Gmail, vamos supor que seja do Gmail. A camada de rede faz o seguinte, ela vai endereçar a origem de Leonardo Gabriel e o destino, o seu Gmail, tá? A central do Gmail. Não o seu endereço do Gmail, mas sim a central do Gmail, tá? Porque tudo passa por uma central, tá? Se o seu e-mail for do Yahoo, mesma coisa, mesma coisa. A camada de rede pega o e-mail que eu estou te mandando, endereça lá, de Leonardo Gabriel, destino, central do Yahoo. Se o seu e-mail for do Hotmail, a mesma coisa. O que a camada de rede faz? Vai endereçar de Leonardo Gabriel, destino, central do Hotmail, tá? Então, a camada de rede, ela endereça e ela encaminha, Olha só, essa mensagem vai pela esquerda, essa outra mensagem vai pela direita, essa outra mensagem vem aqui campeã, vai por baixo, vem aqui você que está esperando aí na fila, vai por cima, você que está esperando aqui vai de pau de arara, vem essa outra campeã aqui, você vai de avião, você vem essa outra aqui, tu vai de bicicleta, tá? Ela encaminha qual é a rota que as informações têm que seguir. Então, quando lá na prova perguntar qual é a camada do protocolo TCP/IP que cuida do encaminhamento dos dados, qual é a camada que faz o encaminhamento de mensagens, encaminhamento de pacotes, é quem? Camada de rede. A camada de rede, ela endereça da onde está saindo, para onde ela está indo e ela indica para onde vai, ó. Ela indica, ó, vai por cima, vai por baixo, vai pela esquerda, vai pela direita, vai de bicicleta, vai de caminhão, vai de pau de arara, vai andando. Ela indica o caminho, tá? Ela endereça a origem, endereça o destino e indica o caminho. Perfeito. Tudo isso aí, galera, cai na prova. Vamos lá para a próxima. E a próxima camada aí é a camada física. Camada física, que é a de mais baixo nível. Baixo nível, pessoal, não significa baixaria não, tá? Baixo nível significa o quê? A linguagem da máquina. E qual é a linguagem da máquina do seu computador, do meu computador? Zeros e uns. Esses zeros e uns que eu não vou entender nada, você também não vai entender nada, é a linguagem do computador, que a gente chama de linguagem binária, tá? Então, essa linguagem binária é a linguagem do computador, que a gente chama de baixo nível, é a camada física, tá? Aí, naquele exemplo que eu falei lá do Michel Temer, que a gente tenta falar com Temer, o Temer é quem? O Michel Temer é a física, né? O Temer é o baixo nível, que está longe da gente, a gente não consegue se comunicar com ele, tá? Porque está longe da gente, tá bom? Tá bom, está longe do usuário. Perfeito.
E aí a descrição da camada física, galerinha, é o meio físico por onde os dados trafegam de forma bruta. Forma bruta, a linguagem de máquina, né, zeros e uns. E esse meio pode ser constituído por cabos UTP e STP, fios de cobre, fibra ótica e ondas de rádio e Bluetooth. Então, galerinha, aqui na camada física, a gente tem tudo aquilo que for físico, tudo aquilo que for físico. Como, por exemplo, esse cabinho amarelo. Esse cabinho amarelo, que eu coloco no meu notebook e coloco essa ponta no notebook e coloco essa outra ponta no meu roteador aqui da minha casa, a gente chama esse cabo de UTP. O que significa UTP? Ele é um cabo, como vocês podem ver, flexível, é um cabo mole e é sensível demais. Qualquer coisa ele se quebra, tá? Porém, ele é mais barato, o custo dele é mais baixo. Se você precisar de um cabo mais rígido, mais grosso e que proteja a estrutura aqui por dentro, aí você usa quem? Você usa o cabo STP. O cabo STP tem uma camada aqui dentro que protege os fios aqui dentro, tá? Então, o cabo STP protege os fios que estão aqui dentro. A gente diz que ele é blindado. O cabo STP é blindado, ele não se dobra com tanta facilidade, tá? Ele é mais rígido, ele é mais grosso e ele é mais caro também, tá bom? Então, tá bom. É basicamente isso que vocês têm que saber. O UTP começa com U. É esse aqui, ó, que tem na casa de vocês. Ele é flexível. E o STP ele é mais rígido, ele é um pouco mais... ele não dobra com tanta facilidade não, tá? Você tem aí também os fios de cobre, que é difícil você encontrar fio de cobre hoje para acessar a internet, mas ainda encontra. Fibra ótica, né, pessoal? Tecnologia de ponta aí para acessar a internet em altíssima velocidade. Ondas de rádio Wi-Fi, o Wi-Fi que tem aí na sua casa para você acessar a internet sem fio. E o Bluetooth que a gente já tinha falado, que você conecta um aparelho ao outro e o Bluetooth tem que estar muito pertinho do outro. Tá bom, queridos? Tá bom. E mais uma vez, quando a gente manda uma informação pela internet, como é que essa informação trafega? Quando eu mando uma informação pela internet, essa informação começa na camada de aplicação, aí a camada de aplicação manda o arquivo inteiro para a camada de transporte, né? Camada de transporte. Eu te mandei um e-mail desse tamanho, só que é grande demais. E a internet não trabalha com arquivo grande demais. A internet faz o quê? Divide o arquivo em vários pedacinhos, em vários pacotes, em vários datagramas. E essa é a função da camada de transporte. A camada de transporte pega o arquivo desse tamanho, pica ele todinho em vários pedaços, e manda para cá, para a camada de rede. Aí na camada de rede, galerinha, o que a camada de rede vai fazer? Vai pegar todos esses pacotes pequenininhos e vai endereçar. Como é que você endereça uma carta? Como é que você endereça uma carta para alguém? Você coloca o teu endereço e o endereço da pessoa. O seu endereço é a origem e o endereço da outra pessoa é o destino. É exatamente isso que a camada de rede faz. Ela endereça a origem e o destino em cada pacote, em cada informação, e encaminha esses pacotes. Olha, você vai pela rota 1, você vai pela rota 2, você vai pela rota 3, você aqui vai de pau de arara, você aqui vai de bicicleta, você vai aqui a pé mesmo, você vai aqui de carrinho de mão, você vai de ônibus, você vai de metrô. A camada de rede, o que ela faz? Ela endereça os pacote, um pedacinho pequenininho, ela endereça com origem e com destino e indica qual rota tem que seguir. Beleza, galerinha? Beleza. E a camada de rede manda esses pedaços, manda esses pacotes para a camada física. Aí a camada física faz o que com o seu e-mail? A camada física transforma o seu e-mail em linguagem de máquina, em zeros e uns, e manda pela internet, tá? O seu e-mail aqui, ó, no cabo de rede, que é esse cabo de rede ele é físico, tá? Esse cabo de rede ele faz parte da camada física, da camada número 1. O seu e-mail, quando passa aqui dentro, ele passa como zeros e uns. A música que você está baixando,
A música que você está baixando, quando ela passa aqui pelo cabo de rede, ela passa como zeros e uns. Essa videoaula, se você estiver vendo essa videoaula pela internet, a minha videoaula chega aí pelo seu cabo por zeros e uns. Aí você me fala assim, professor, eu não uso cabo aqui em casa, aqui eu uso Wi-Fi, né? A pessoa toda moderna, metida, a pessoa usa Wi-Fi. Mesma coisa. O Wi-Fi, ele usa ondas de rádio, o mesmo rádio que tem na sua casa, AM, FM, tá? Beleza. Quando você está vendo essa videoaula usando o Wi-Fi aí da sua casa, essa minha videoaula anda nessas ondas de rádio como zeros e uns. Você está usando o Wi-Fi para baixar, sei lá, uma música. A música que você baixa, ela anda no Wi-Fi, ela trafega no Wi-Fi como zeros e uns. Tá? Então, pessoal, toda vez que a gente falar da camada física, ela anda na forma de zeros e uns, seja pelo cabo de rede, seja pelo Wi-Fi ou seja pelo Bluetooth. Bacaninha, galerinha? Bacaninha. Então, muito importante a gente falar isso, porque tudo isso aí cai na prova. E aqui as palavras-chave da camada de aplicação é que ele presta ao usuário, a camada de aplicação é aquela próxima do usuário. A camada de transporte entrega a informação de maneira confiável. A camada de rede, ela endereça e encaminha os pacotes. E a camada física é a que de fato, faz o tráfego das informações. Só que como é que ela trafega essas informações? Em zeros e uns, ou seja, de forma bruta, rústica. Exatamente, tá? Tá bom. Galerinha, a maioria dos meus alunos são leigos. Isso aqui é uma linguagem que eu concordo para vocês, é bastante complexa, é bastante difícil. Mas eu vou passar para vocês aqui um exemplo do dia a dia que não tem nada a ver com informática, que vai fazer vocês entenderem perfeitamente as 4 camadas do TCP/IP. Que é o quê? Você mandar uma cartinha para sua avó. Tá? A sua avó é a vovó das antigas, tá? Sua avó não tem internet, não tem celular. Aí, para você falar com a sua avó que mora longe, você vai ter que mandar uma carta. Ela não tem telefone, ela não tem internet, mas você tem que falar com sua avó. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar papel, caneta, escrever uma carta. Oi, vovó, como é que vai? Tudo bem? Compre um computador, bote internet para a gente conversar mais vezes durante o dia, né? Você escreve assim na carta para ela. O que você faz em seguida? Você pega essa carta, coloca dentro do envelope, cola o envelope, para que não tenha nenhum problema, né? Você cola o envelope e você vai endereçar lá a origem, aonde você está, e a cidade dela, o destino, né? O destino aí da sua avó. Bom, aí você endereçou a origem, o destino, e aí você vai fazer o quê? Vai lá na agência dos Correios, paga lá o valor, e os Correios, ele vai mandar a sua carta para a sua avó, de caminhão, de avião, de bicicleta, o meio mais apropriado, né? Então, pessoal, isso se adequa perfeitamente às 4 camadas do TCP/IP. Quando você pega papel e caneta e está escrevendo a mensagem para sua avó, o papel e a caneta são a camada de aplicação. A camada de aplicação é a primeira que você tem acesso, aquela próxima do usuário, que são o papel e a caneta que vocês usam para escrever. Beleza? Beleza. Que comparação show, né? A caneta e o papel são a camada de aplicação, que está próximo do usuário. Aí, depois que você terminar a mensagem, o que você faz? Pega a cartinha, coloca dentro do envelope e passa cola no envelope. Você passa cola no envelope para que não tenha nenhum problema depois. Esse envelope é a camada de transporte. A camada de transporte. Você empacota a carta dentro do envelope e só isso. Então, olha só, eu utilizei a palavra empacotar. Você pega a cartinha, dobra, empacota dentro do envelope e manda. Tá? E manda. Então, a camada de transporte é o envelope, que a gente cola para que a gente tenha um envio confiável, né? Um envio confiável para que não tenha erro da carta, sei lá, sair
né? Aí chega lá o envelope vazio. Por que que chegou o envelope vazio? Porque você não colou, né? Então tem que colar para que você tenha uma confiabilidade. Então, o transporte sempre oferece o quê? Confiabilidade. Aí beleza, aí você pega esse envelope, escreve na parte da frente o seu endereço de origem, e na parte de trás o destino para onde mora a sua avó. Quem faz esse endereçamento é a camada de rede. A camada de rede vai lá, pega a cartinha da sua avó, escreve lá, origem, Leonardo Gabriel, Brasília. Aí destino para Raimunda do Carmo, minha avó, né? Raimunda do Carmo, São Luís do Maranhão. Né? Ela morava lá no Maranhão. Então, a camada de rede, ela pega a cartinha e anota lá o endereço e o destino. O endereço de origem, aonde você está, e o destino para onde vai. E a camada física, galerinha, a camada física é a maneira que os Correios vai encontrar de entregar essa carta. Que pode ser o quê? Pode ser de avião, pode ser de navio, pode ser de carro, pode ser de pau de arara, pode ser de bicicleta, pode ser de carrinho de mão, pode ser a pé, né? Não se sabe. Aqui no Brasil, pode ser até de pau de arara, pode, né? Você não duvide nada do Brasil, não, tá bom? Então, com essa comparaçãozinha aí, que está no slide, vocês vão entender perfeitamente e não vão errar nenhuma questão de prova. A aplicação é o papel e a caneta, o transporte é o envelope que você cola, a rede é quando você endereça a carta, aonde você está e para onde você vai, para onde a carta vai, quer dizer. E a camada física é como a carta vai ser entregada, se a carta vai ser entregada de caminhão, de avião, de moto, de navio, etc. Tá bom, galerinha? Tá bom. Há uma explicação aí para os leigos que eu acredito que você vai entender perfeitamente. Agora vamos para a informática? Vamos para a informática. Eu quero mandar um e-mail para você. Quando eu mandar um e-mail para você, ele vai seguir por essas 4 camadas. Ele começa na camada de aplicação, depois ele vai para a camada de transporte, depois ele vai para a camada de rede e, por último, ele vai para a camada física. Tá? Lembra da sequência. Para lembrar a sequência, qual é o mnemônico? As tias receberam férias. As tias receberam férias é o mnemônico aí para você lembrar a sequência das camadas de rede. Então, o e-mail que eu estou te mandando, você lembra lá nas primeiras aulas que tem um protocolo para enviar e-mail. Qual é o protocolo para enviar e-mail? SMTP, envia e-mail para você. SMTP, envia e-mail para você. Então, o SMTP que faz a parte da camada de aplicação é o cara que faz o envio de e-mail, né? É o cara que faz o envio de e-mail. Aí o SMTP, deixa eu selecionar aqui a cor vermelha. O SMTP vai mandar o arquivo inteiro, para a camada de transporte, onde tem aqui o TCP. Você mandou um e-mail desse tamanho, né? Um e-mail desse tamanho. Aí o SMTP manda esse e-mail desse tamanho para a próxima camada, que é a camada de rede. Na camada de rede você tem TCP e você tem um DP. No caso de e-mail, o e-mail ele utiliza o TCP, porque o TCP é confiável, garante entrega certinha e tudo. Aí o TCP faz o quê? Ele pega esse trem desse tamanho, o TCP pega o e-mail desse tamanho, divide em vários pedaços. Aí a gente aprendeu que esses pedaços a gente pode chamar de pacotes ou de datagramas. Aí ele divide em vários pedaços, o que o TCP vai fazer? O TCP, a camada de transporte, vai mandar esses e-mails, esses pacotes, quer dizer, para a camada de rede. Aqui na camada de rede tem um IP. O que o IP faz? Vai pegar cada um desses pacotes do seu e-mail, vai endereçar de Leonardo Gabriel para e-mail do fulano. Pacote 2, de Leonardo Gabriel para central de e-mail do fulano, tá? Central de e-mail do fulano. Pacote 3, de Leonardo Gabriel, origem, e-mail do Beltrano, tá? Ele faz a identificação da origem e do destino e encaminha qual rota esses pacotes têm que seguir. Você vai por cima, você vai por baixo, você vai pela esquerda, você vai pela direita, você vai pelo meio, você espera um pouquinho aí, você espera um pouco, espera, agora vai de bicicleta, tá? A camada de rede, ela endereça e encaminha qual rota que tem que seguir. E aí depois que está endereçado, a camada de rede
manda o e-mail para a camada física. Aí a camada física pega o nosso e-mail, transforma ele em dados brutos em zeros e uns, e vai mandar esses dados brutos ou pelo cabo de rede, né? Pelo cabo de rede, Ethernet é cabo de rede, tá bom? Ou pelo Wi-Fi ou pelo Bluetooth. Beleza, galerinha? Beleza, então é assim que funciona. Tá? Para mandar uma foto para o Instagram, mesma coisa. Você vai mandar a foto da Instagram, aí começa na aplicação, que manda para a camada de transporte, que manda para a camada de rede, que manda para a camada física, tá? Aí a aplicação faz o quê? A foto é um arquivo, né? A foto é um arquivo. E para a gente mandar arquivos pela internet, a gente utiliza quem? FTP. FTP, protocolo FTP. Aí lembra da musiquinha? Qual é a musiquinha do FTP? E o FTP transfere arquivo para você. E o FTP transfere arquivo para você. E o FTP transfere arquivo para você. Então, o FTP transfere arquivo, tanto baixando quanto enviando. A tua foto é um arquivo, você está mandando para o Instagram, aí o FTP da camada de aplicação vai fazer o que com sua foto? Vai mandar ela inteira para a próxima camada, que é a camada de transporte. Na camada de transporte, você vai ter lá o TCP, porque o TCP é o porreta. O TCP não vai ter erro. Aí o protocolo TCP da camada de transporte vai pegar a tua foto desse tamanhozão e vai dividir em vários pedacinhos. E qual é o nome desses pedacinhos? Pacotes ou datagramas. Pacote ou datagrama. Aí o TCP lá na camada de transporte corta, pica em vários pedacinhos, e aí ele manda picadinho para a camada de rede. Aí na camada de rede tem um IP aqui dentro. O que o IP vai fazer com esses pedacinhos? Endereçar. Endereçar e encaminhar. Esse pedacinho aqui está saindo do computador do Leonardo e está indo para o Instagram. O pedacinho 2 está saindo do computador do Leonardo e está indo para o Instagram. Então, ele endereça a origem e o destino e ele manda também qual rota tem que seguir. Esse pedaço vai pela rota 1, esse outro pedaço vai pela rota 2, esse outro pedaço vai de caminhão, esse outro pedaço vai de bicicleta, esse outro pedaço vai de pau de arara. Tá? Então, a camada de rede, ela tanto endereça quanto ela encaminha. Ela indica qual é o caminho que tem que seguir. Beleza, galera? Beleza. E aí a camada de rede manda esses pacotes endereçados para cá, para a camada física. Na camada física, os pacotezinhos da nossa foto são transformados em zeros e uns. Zeros e uns são dados brutos. E aí esses dados brutos seguem pelo Wi-Fi, na forma de zeros e uns, segue pelo cabo de rede, na forma de zeros e uns, ou segue pelo Bluetooth na forma de zeros e uns. Zeros e uns, o binário, a gente chama que é o quê? Dado bruto. Dado bruto, rústico, é o binário, tá? É o binário. Aqui dentro não passa uma foto. Aqui dentro não passa uma foto. Aqui dentro passa o quê? Zeros e uns. Aí esses zeros e uns é o dado bruto da foto, de e-mail, de planilha, de videoaula, de tudo. Tudo que você baixa na internet, quando está aqui na camada física, está aqui no cabo de rede, aqui dentro passa zeros e uns. Zeros e uns, tá? Zero está desligado, está sem energia. E um está ligado. Um está ligado, tem energia, zero está desligado, ok? Ok. Vamos lá, galera? Vamos lá. E agora, galerinha, é o seguinte. Um ou outro concurso, pergunta do modelo OSI. O modelo OSI, que é similar ao TCP/IP. Tá? É similar ao TCP/IP. O modelo OSI cai pouco para vocês. Mas se cair, a gente tem que ter uma noção básica dele. Tá? Uma noção básica dele. O modelo OSI também é dividido em 7 camadas. E essas 7 camadas está aí, tá? Em questões de concursos, há várias comparações do TCP/IP com o modelo OSI. Open System Interconnection. E esse último OSI também é dividido em camadas, a saber, aplicação, que é a de alto nível, né, a linguagem do usuário, apresentação, sessão, transporte, redes, enlace,
E física. Física é a linguagem, é a camada de baixo nível, é a linguagem da máquina. Galerinha, é o seguinte, o modelo OSI, ele é muito complexo, porque ele tem camada demais, ele tem complicação demais. Aí criaram quem? Criaram o TCP/IP, porque o TCP/IP, por ter apenas 4 camadas, ele se torna mais simples. Ele se torna mais simples para a compreensão da internet. Não é à toa que a internet utiliza o protocolo TCP/IP. Por quê? Porque o protocolo TCP/IP ele é mais simples de ser compreendido. Já o modelo OSI é um pouco mais chato. É um pouco mais chato. Então, para vocês, vai cair muito pouco sobre o modelo OSI, tá? Muito pouco mesmo. Então, o modelo OSI e o TCP/IP são concorrentes, tá? São concorrentes. E o que você tem que saber do modelo OSI? Que também acessa a internet, tá? Também acessa a internet. Mas o TCP/IP é a melhor opção. TCP/IP é a melhor opção. E o modelo OSI é dividido aqui em 7 camadas, e eu fiz o seguinte para lembrar essas 7 camadas. Para eu lembrar as 7 camadas, eu não preciso olhar para esse slide. Para eu lembrar das 7 camadas do modelo OSI, quando eu mando uma informação e ela percorre essas 7 camadas, eu vou lembrar do seguinte. As atividades sobre todas as redes são eficientes e fáceis. De novo, as atividades sobre todas as redes são eficientes e fáceis. Agora vamos aqui, ó. As atividades sobre todas as redes são eficientes e fáceis. Beleza, galerinha? Beleza. Então, quando você manda uma informação, um e-mail para um amigo seu, utilizando o modelo OSI, vai começar na camada de aplicação, que é a mais próxima do usuário. Aí a aplicação manda o e-mail para a apresentação manda o e-mail para a sessão, que manda o e-mail para transporte, que manda o e-mail para a camada de rede, que manda o e-mail para a camada de enlace, e a enlace manda o e-mail para a camada física. É muito trabalhoso, tá? Por isso que é preferível usar o TCP/IP. O TCP/IP são 4 camadinhas, tá? E consegue trabalhar de maneira muito melhor. Os concursos que vocês vão fazer, pergunta sobre o OSI e pergunta sobre o TCP/IP. O TCP/IP é dividido em 4 camadas e o modelo OSI é dividido em 7 camadas. As 4 camadas do TCP/IP, é só você lembrar daquela frase, as tias receberam férias. As 4 camadas do TCP/IP são quais? Aplicação, transporte, redes e física. Já no modelo OSI, que é um modelo concorrente, você tem quem? Aplicação, apresentação, sessão, transporte, redes, enlace e física. Aí, para você lembrar disso tudo, aquela brincadeira lá. As atividades sobre todas as redes são eficientes e fáceis. Qual é a grande semelhança das camadas do TCP/IP com as camadas do OSI? A primeira e a última. Aqui vocês têm que saber, aqui no modelo OSI, é a camada física. A camada física, pessoal, tem tudo aquilo que é físico, O cabo de rede, o Wi-Fi, o Bluetooth, tudo aquilo que é peça física está aqui na camada física, tá bom? Tá bom, que é a camada de número 1. Já aqueles protocolozinhos, SMTP, IMAP, POP, FTP, todos aqueles protocolos que a gente estudou lá nas primeiras aulas, tá dentro da camada de aplicação. Tá dentro da camada de aplicação, tá bom, galerinha? Tá bom. Então, a camada de aplicação do modelo OSI tem esses carinhas aqui, ó. Tem esses carinhas aqui. A camada de aplicação, tanto do TCP/IP quanto do modelo OSI, tem esses caras aqui que eu estou mandando de vermelho, que eu estou sublinhando de vermelho. Essa aqui é a camada de aplicação, tá? Camada de aplicação. Já a camada física de ambos, tanto do TCP/IP quanto do modelo OSI, que é sempre a número 1, ela tem quem? Ela tem o Bluetooth, ela tem o Wi-Fi e ela tem o Ethernet. Beleza, galerinha? Beleza. Então, a grande semelhança entre os dois modelos é a aplicação próxima do usuário e a física como linguagem de máquina. Perfeito? Perfeito. Bom, a gente termina aqui a primeira parte da aula
E na próxima parte a gente vai ver resolução de vários e vários exercícios sobre as camadas do protocolo TCP/IP. Então, obrigado por assistir até aqui. Assista aí a próxima parte para a gente resolver as questões. Valeu!